Bom dia, Humberto, tudo bem? Bom dia. Eh, Você hoje vai enfrentar um desafio nesse um pouquinho diferente, porque além do jogo normal, o Figueirense vem com uma motivação extra-campo de superação, né? Por tudo que o clube passou e tem passado, pela situação difícil dos jogadores. O Rafinha esteve aqui agora e até comentou isso, que às vezes o cara quer até sair e joga mais do que joga normalmente, porque aproveita essa situação para mostrar que tem condições de estar em algum lugar, em algum outro clube. Como é que é isso, assim? Como você vê toda essa situação e se esse é mesmo um componente a mais para essa partida? Olha, bom dia a todos, né? Eu vejo primeiro, eu tenho que analisar a forma com qual o adversário joga. Então, é uma equipe muito bem equilibrada, uma equipe que marca muito forte. Já vi isso, uma equipe que sofre poucos gols. É uma equipe que tem controle de jogo, ela mescla tanto o jogo apoiado como o jogo de transição. Então, isso vai exigir da gente cumprir muito bem as nossas funções táticas e também estar num dia inspirado tecnicamente para que a gente possa se impor em cima deles e assim conseguir nossa vitória. Eu acho que esse fator, é claro que ele é incômodo, mas quando a bola rola, ele não entra em jogo, até porque são profissionais que lá estão, nós temos que ter todo o respeito com os profissionais que lá estão. É uma camisa pesada também, então, nós temos que estar atento a todos os detalhes para que a gente não venha a ser surpreendido dentro de casa. E fazer o nosso jogo. Fazer o nosso jogo de imposição, como a gente tem feito nos últimos jogos dentro de casa. Então, isso que a gente tem trabalhado, tem passado para os atletas. É uma oportunidade muito boa para que a gente possa entrar, de fato, dentro do G4, mais uma possibilidade. Então, é nisso que nós estamos nos agarrando. E o que vai ser preponderante para a nossa vitória vai ser justamente aquilo que a gente aplicar dentro de jogo. E esse fator que você mencionou, eu acho que não será determinante para um resultado. Então, aqueles atletas que estarão lá vão também jogar, até porque vão estar representando os seus nomes e o clube, em busca de uma oportunidade melhor. Então, cabe a nós, por estar jogando dentro de casa, se impor, junto com os nossos torcedores que estarão nos apoiando. Haja visto o número de ingressos que foram comprados, para que a gente possa fazer mais um grande jogo dentro de casa e, ao término da partida, a gente possa estar confirmando esse resultado que nos interessa, que é a vitória. Humberto, numa equipe de futebol, cada um faz a sua parte para o resultado final ser positivo, né? Então, fora de campo, a torcida está fazendo a parte dela, está comprando ingresso, promessa de casa cheia, comissão técnica teve uma semana inteira para preparar o time, e a hora que começar o jogo, aí quem tem que resolver dentro de campo são os jogadores, né? Como é que está essa engrenagem toda funcionando? Como é que foi durante a semana para essa decisão, né? Já que campeonato de pontos corridos, cada jogo tem que ser encarado como uma decisão. Essa é uma palavra-chave que usamos bastante desde a segunda-feira. É mais uma decisão, é uma final de competição para a gente, assim que a gente tem encarado cada jogo, e não pode ser diferente. A competição ela te exige isso, então a gente tem essa oportunidade dentro de casa, trabalhamos muito bem, ajustamos alguns detalhes que a gente pôde observar dos jogos anteriores, aquilo que a gente facilitou para o adversário, aquilo que nós tivemos de erro, e aquilo que nós fizemos de bom para continuar evoluindo. Lógico, linkando em cima do adversário, aquilo que nós vamos precisar neutralizar os pontos positivos do adversário, aquilo que nós vamos ter que explorar também, aquilo que o adversário vai nos oferecer, e o que nós temos que criar também para gerar dificuldade e desequilíbrio para a gente chegar ao nosso gol, que o resultado que nos interessa é sempre a vitória. Então, foi um período também de recuperação, de trazer outros atletas também, que vinham nesse período de transição. Então, essa semana foi muito válida, e é claro que tudo isso somado vai ser transportado, a expectativa é que seja transportado, que a gente possa fazer todo o planejamento, a gente execute bem no dia de amanhã e que consigamos o resultado, que é o que todo mundo está esperando. Humberto, bom dia. O Rafinha esteve agora há pouco aqui na coletiva, né? E comentou que já não sente mais dores, não, assim, tá bem, né? Já sem incômodo algum na coxa, né? Desde da lesão dele, mas que está esperando ver o que você confirma, né? No time, se ele começa desde o início. Ele falou que depende até muito da circunstância do jogo, né? Se tiver um pouquinho mais tranquilo, né? Ele até brincou que o ideal para ele seria o time já estar vencendo, ele entrar e não precisar resolver.
Mas como você está vendo o time, né, com a presença dele ou não, e como no jogo que ele machucou, ele atuou livre ali, né, numa posição diferente, não assim para substituir um Robson nesse jogo, né, que joga aberto. Você vê ele numa posição de um Robson aberto ou numa posição do Giovani ali no meio, bem com liberdade para flutuar entre as pontas, entre linhas e jogar de frente para o gol mesmo. Eu vejo nas duas situações, né? O Rafinha, pela qualidade que ele tem, pela mobilidade que ele tem, ele consegue cumprir muito bem essas três funções, né? Seja do lado direito, do lado esquerdo, jogando mais aberto, ou jogando centralizado, com a liberdade, como eu dei para ele naquele jogo do São Bento, de jogar de dentro para fora, né? Para ele poder atacar esses espaços nas costas dos laterais ali e dos defensores. Ele se sentiu muito bem, ele já tinha jogado nessa função também. Então, um atleta com essa capacidade, com essa qualidade, você quer sempre estar na sua equipe. Claro que nós temos que estudar, o Rafa teve dois episódios, né, de lesão, é um atleta que não tinha isso no seu histórico de carreira, então aqui ele teve essas duas lesões, então nós temos que ter esse cuidado para saber se a gente vai iniciar com ele, como eu conversei com ele, com os outros atletas que estão nessa situação. Defino hoje, né, a gente tem mais esse período de treinamento aqui. Como eu sempre falei, eu gosto de já deixar definido que o atleta possa ir para a concentração, que ele possa dormir tranquilo, já sabendo que ele que vai atuar. Não gosto de fazer muito esse mistério. Infelizmente, a escalação não está definida muito em função desses aspectos. No caso do Rafa, ele teve 2 dias, né, de trabalho mais intenso, então nós vamos estar vendo a resposta dele ali, junto com todos os departamentos, para que a gente possa conversar novamente com o atleta após o treinamento de hoje, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Mas eu tenho certeza que aqueles que for a campo vai representar muito bem o Curitiba, e o Rafinha também, se ele entrar jogando ou no decorrer da partida, também vai nos ajudar muito. Então nós temos que pesar bastante para que a gente não possa expor o atleta a mais uma lesão, né? Então isso aí é ruim para o atleta, é algo que eu lamento no futebol, mas eu tenho certeza, eu junto com todo o departamento e com o atleta também, tomaremos a melhor decisão. E a expectativa é que aqueles que forem a campo possam fazer o melhor para o Curitiba. Humberto, você comentou da importância de ter um jogador como o Robson no elenco, né? O quanto esse jogador, apesar do pouco tempo que ele está aí, foram 5 jogos, e pela intensidade que foi comentada, ele já está suspenso. O quanto esse jogador vai fazer falta, eu queria que você falasse um pouco da importância que ele tem para o time, e como que está sendo para você ter essa semana tranquila também, e já ter um pouquinho mais de opções, você começa a ter bons problemas, né? Como que já é trabalhar assim, dar um pouquinho mais de tranquilidade para você, ter mais opções, tanto para começar o jogo quanto para o decorrer da partida? Só discordo da tranquilidade, né? Essa palavra para a gente não encaixa, né? Mas é bom, é a dor de cabeça que todo treinador gosta, né, de ter, quando você tem todo mundo em condição, todo mundo com capacidade. A gente sempre tem falado que esse grupo tem dado respostas cada vez que é necessário. Então amanhã é mais uma oportunidade que teremos de confirmar esse bom momento que nós estamos vivenciando, até com essa possibilidade de entrar no G4. E quanto ao Robson, é um atleta que chegou muito bem, se entrosou bem, encaixou bem com a equipe, muito em função das suas características. É um atleta que ali ele consegue fazer bem a parte ofensiva, que é o principal dele, e também nessa recomposição, né, do sistema defensivo. Um atleta que se dedica ao máximo, então tem nos ajudado bastante. E eu fico feliz que nas 2 últimas partidas ele conseguiu fazer gol também. Era aquilo que a gente sempre estava buscando ao mercado, um atleta que tivesse essa capacidade de jogar pela beirada, de ser agressivo, de ter esse bom enfrentamento, mas também que pudesse fazer gols, né? Então, não somente dar assistência, para poder dividir com esses homens da frente, no caso o Rodrigo, o Rafinha, o próprio Alano, que começou a fazer gol, o Thiago Lopes também já tem feito gols. Então, quando a gente divide, e agora a nossa cobrança é em cima dos defensores, dos zagueiros, dos volantes também, para que eles possam também contribuir nessa parte. Então, quando você divide, você dificulta ainda mais o adversário para te marcar. Então, o Robson encaixou muito bem, um atleta com uma capacidade enorme, mas eu vou na mesma linha. Então, infelizmente, hoje ele não vai poder, amanhã ele não vai poder sair a campo, mas é a oportunidade que vai ser dada para outro. Esperamos que esse outro que a gente escolher possa fazer um grande jogo também e prove que nós não temos somente 10, 11, 12 jogadores. Em outras ocasiões, a gente precisou provar isso, a força do nosso grupo. Então, amanhã é mais uma oportunidade para a gente provar a força desse grupo.
Roberto, já entrando no clima aí do Dia dos Pais, às vezes a figura do treinador é vista por até alguns jogadores, até mesmo pela imprensa, como uma figura de paizão, assim, né? Você se coloca um pouco nessas características, tem um pouco dessa personalidade, e se você sente um pouco realmente pai desse elenco do Curitiba, que apesar de ter alguns jogadores experientes, tem muitos jogadores novos, de fato, que às vezes necessitam dessa figura, né? Sim, eu acho que a figura do treinador é justamente isso, né? É, gente que é pai, a gente sabe também o momento de dar carinho para os nossos filhos e a hora de puxar a orelha, de dar a bronca, de mostrar o caminho. E nem às vezes quando você cobra, que é porque você não gosta da pessoa, você cobra, já vi isso com nossos filhos, né? Então, você cobra o que você quer o bem. Então, é nessa linha que a gente trabalha, então pode se fazer essa analogia assim, mas é a maneira que eu gosto de conduzir, de maneira transparente, franca, cobrando no momento que tem que ser cobrado e também elogiar no momento que tem que ser elogiado. Então, eu acho que isso cabe bem na figura de um pai. Beto. Wilson ou Muralha? O Wilson, infelizmente, ele não pôde ser convocado, né? Ele tem algumas etapas para ser cumprida ainda. Ele foi estimulado na quinta e na quarta, na quinta-feira, mais na quinta-feira, e ainda falta algum período. Então, ele vai fazer o treinamento de hoje, amanhã, domingo, e aí, com certeza, na terça-feira vai estar disponível aí para esse próximo jogo diante do Brasil de Pelotas. Então, para esse jogo, o Muralha. Humberto, você terá à disposição alguns jogadores, né? Por exemplo, Patrick, Rafinha. No caso do Rafinha, ele até falou na entrevista coletiva que ele não passou por muitas situações onde ele teve que tomar decisão. Quantos minutos eu aguento? O que é melhor? Mas para o treinador, num cenário desse, quando você tem um jogador voltando, porque uma coisa é ficar em campo 90 minutos, outra coisa é ficar em alto nível, render tudo aquilo. Num cenário desse, é melhor para o treinador que o jogador comece jogando ou entrar depois? Olha, esse é o tal do cobertor curto, né? E por isso que assim, a gente tem toda a conversa, todas as nossas reuniões com todos os departamentos, fisiologia, preparação física, fisioterapia e a parte médica, né? E também nós temos que ouvir o atleta, né? O atleta é um atleta experiente, que conhece o seu corpo. Então, em função disso, nós vamos conversar. Então, a partir do treinamento de hoje, a gente senta novamente, conversa, eu vou para a concentração com os atletas, lá eu converso com o Rafa também, para a gente saber a real condição. É um jogo que vai exigir da gente essa parte física, vai exigir demais de cumprir funções táticas, até porque é um time que gosta de ficar com a bola, então nós vamos ter que ser agressivos nessa retomada de bola, para que a gente tenha o nosso jogo também, que é um jogo de posse. Então, o bom é ter sempre o jogador à sua disposição. E um atleta do nível do Rafinha, qualquer treinador quer ele jogando como titular. Então, claro que nós vamos ter que ver todos esses aspectos, porque o Rafinha vem de 2 lesões, né? Então a gente não pode prejudicar o atleta mais uma vez. Então nós temos que ter essa sabedoria, ter esse entendimento, resolver em conjunto aí para tomar a melhor decisão, para que a gente possa ir a campo com a melhor performance, mas eu tenho certeza que o Rafinha vai nos ajudar muito dentro desse jogo, pela capacidade, pela qualidade que ele tem e o poder de decisão. É um atleta que está à vontade dentro do clube, já tem uma história riquíssima aqui dentro, e é um cara que gosta de jogo, então a gente fica contente pelo perfil dele e a maneira que ele vem liderando também, que ele tem nos ajudado dentro do vestiário. Então, é um atleta que a gente conta muito com ele. Eu tenho certeza que o tempo que ele ficar em campo, ele vai ajudar o Curitiba a conquistar essa vitória. Humberto, caso diante dessas conversas, as decisões que a comissão tomar, o Rafinha seja... que a comissão escolha que ele comece no banco, qual seria uma opção? Você comentou do Elisson, ou enfim, qual seria uma opção ali para jogar? Você comentou que quer manter a característica do time de ter um jogador de beirada pelo campo. Sim, eu treinei o Velho Sol, né? Fez um treino, ainda não teve a oportunidade de entrar de início, entrou em alguns momentos. O próprio Patrick treinou, mas o Patrick vem de um período maior ainda que do Rafa, né? Foi treinar somente essa semana também. Era um atleta que já jogou bastante comigo nessa função, mas a gente tem que ter o mesmo cuidado que o Rafinha, né? Então, caso não venha o Elisol que inicia essa partida.